Gravando. Salve! Me dirijo a vocês, a nação brasileira, diante desse cenário pós-eleições que está em andamento. Muitos devem estar se perguntando o que vem por aí, o que está acontecendo nesse Brasil. Muitos vêm falando que era uma eleição entre o bem e o mal. Pois vejam que o crime novamente retoma ao cenário. Um tempo de definição para todos. Aqueles que apoiam as antigas práticas de ilicitude, de vantagens indevidas, de corrupções, e aqueles que defendem a liberdade, a verdade e, acima de tudo, o bem do nosso país. Digo a vocês que sequer haveria um segundo turno se não ocorresse maculações. O presidente que está eleito não deveria ser presidente eleito. As sombras novamente, conseguem alcançar vários setores e segmentos, não só da política brasileira, dentro do judiciário, do legislativo, em diversos órgãos, suas ramificações. Como já anunciado em outras épocas, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, um celeiro do mundo de novas ideias, de regeneração. E o ataque se faz mais intenso aqui para que essas concretizações não aconteçam. E digo mais a vocês. Estudem, leiam. Quero citar aqui um livro de cunho nacional, psicografado alguns anos atrás, do nosso amado Chico. Nosso Lar. No livro Nosso Lar traz um capítulo em destaque especial, com o título Problemas de Alimentação. Nesse capítulo é descrito uma intervenção da justiça divina na colônia espiritual, onde condutas de seus dirigentes e governantes do ministério, onde alcançam um nível de corrupção, mesmo com os alertas, os avisos, esse grupo continua agindo e se conduzindo fora das leis que regulam a vida. Em dado momento, militares do plano extrafísico agem nessa colônia, afastando seus dirigentes, coordenadores dos cargos de chefia, colocando outros na posição provisoriamente até uma condução a outros representantes e conduzindo aqueles a locais de esclarecimento. Se vocês lerem, refletirem sobre esse assunto que está constado no livro Nosso Lar, o momento atual do Brasil se assemelha muito parecido com isso. Militares do plano físico
pode-se dizer assim, guardiões das instituições, acompanhando todo esse desenrolar. Novamente, inclusive alguns que participaram da ação no plano extrafísico em nosso lar, atualmente encarnado nas pátrias brasileiras, nas instituições militares, estão de prontidão e muito em breve iniciarão uma ação no plano físico, visando restabelecer a ordem e o progresso da nação. Chamo esse assunto porque é de suma importância. Outros médiuns pelo Brasil sequer se pronunciaram sobre isso. Alguns alertaram, tiveram coragem de alertar acerca do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Um criminoso, chefe de uma organização criminosa, que volta novamente à cena do crime. O povo, boa parte ainda hipnotizado, né, facilmente é conduzido, é levado, é manipulado. Alguns alertaram acerca do risco, da ameaça, de algo mais trágico ainda vier a acontecer. E alguns que juraram diante de Cristo proteger não só o Brasil, mas o planeta Terra. Principalmente aqueles que se intitulam guardiões da humanidade. Pouco se viu fazer diante desses cenários, dessas batalhas que estavam no cenário do Brasil. Quando é chegado o momento de você se manifestar, se posicionar, de fazer um pronunciamento para que as pessoas que a conheçam saibam da sua opinião acerca do que está acontecendo. Principalmente o público espírita, espiritualista, que confia nos espíritos que se manifestam através desses médiuns. Pouco se viu. Próximo às eleições do segundo turno, se viu o pronunciamento de cunho pessoal nas falas de algumas pessoas. Outras republicavam vídeo porque não tinham coragem de se expor, tinham medo. Alguns vão alegar, não estou preparado para fazer uma filmagem, para fazer um áudio. Não fizeram um juramento que estariam com Cristo na batalha, nas primeiras fileiras, e quando as batalhas chegam, ficam tudo escondidos. As batalhas que ocorreram nos veículos de comunicação da internet. Usar os nomes dos imortais para vender cursos, pacotes de experiência, de encontros, é muito fácil, né? Quando a proposta é arrecadar valores materiais. Mas para usar o nome dos imortais, para defender o bem, a ordem e o que é certo é difícil. Não vamos arriscar o nome da nossa empresa, da nossa organização. Alguns se consideram militares que estão a serviço de Cristo, mas quando chega os enfrentamentos, as batalhas, não se vê conduta de militar. Tenho acompanhado muitos por aí que se dizem militares encarnados, agentes de justiça, fazendo bandeiraço, reivindicação, caminhadas, manifestação, barulho
Isso não é conduta de um guardião que se condiciona na condição de um militar. Que o militar possui disciplina, organização, treinamento, preparação constante, capacitação. Agora, quando você estabelece um pedágio para capacitar os seus soldados, né, sabe que alguns vão conseguir pagar pacotes, outros não vão. Então você vai ser uma tropa não uniforme, mas uma tropa dividida. Alguns que conseguiram pagar por questões financeiras e outros não. É muito lamentável, mas é a realidade. Muitos propósitos, juramentos lá atrás de determinadas pessoas. Mas quando começa a entrar a movimentação bancária, aí é festas, viagens, drinks, baladas. Quando se pronuncia nas redes sociais para pedir dinheiro sempre. Não tem nem mais vergonha na cara. Não consegue nem disfarçar mais, dizendo que é obras sociais, ajudas humanitárias, vamos auxiliar. Quem se diz um representante da justiça divina na terra não pode ter medo, ficar medroso diante de um cenário desse. Tem que se manifestar, porque não se diz que está investido pelo alto, que está com a proteção de guardiões superiores e tem medo de fazer um discurso, aí faz uma opinião pessoal, não defende o nome daqueles que fez o juramento. É muito interessante. Tenho que deixar registrado isso. Tenho que deixar registrado. É muito importante. E não só esses, como outros por aí. Outras organizações que só fazem marketing espiritual, financeiro, para vender pacote para os preguiçosos que não querem pesquisar, não querem estudar, querem ouvir tudo mastigado. Faça um paralelo nesse cenário atual, dessas condutas. E digo mais a vocês, uma intervenção está a um passo de acontecer, pelos verdadeiros guardiões que estão encarnados nas organizações militares e policiais desse país. E alguns no judiciário, alguns no legislativo. Esses sim são realmente guardiões que enfrentarão e estão enfrentando, não tendo medo de se expor nas redes sociais, como alguns que se mascaram republicando, né, a coragem de outros. E não pensem que o mal está no controle, porque não está não. E o que tiver de vir, virá. E está logo aí. Aguardem, porque os tempos são chegados. E o chamado é duro para aqueles que dizem que com Cristo estão. Até uma próxima.